Nessa última semana, o Magazine Luiza anunciou algumas importantes aquisições do que parece ser um movimento para se tornar aí talvez um ecossistema de negócio muito semelhante ao que nós temos com a Amazon e a Alibaba, por exemplo. A varejista já vinha fazendo algumas aquisições bastante interessantes, como por exemplo a da Estante Virtual no ano passado, e as adquiridas da vez foram a Unilogic Media, o Canal Geek Internet, mais conhecido como Canaltech, e também a Inloco Media, que é basicamente uma unidade de negócio da startup Inloco. Com a ascensão da empresa nos últimos anos, esse de certa forma já era um movimento que era esperado, e no vídeo de hoje a gente quer explicar um pouco mais sobre esse movimento do que talvez seja aí um dos cases mais bonitos do empreendedorismo brasileiro nos últimos anos. E antes da gente seguir para a pauta, aquele velho disclaimer, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali para receber as notificações e, obviamente, curtir esse vídeo para que ele apareça para mais pessoas. Bom, como nós já dissemos anteriormente, essa saga do Magazine Luiza em se posicionar em novos segmentos de negócio através da aquisição de outras empresas, ela não vem de agora. O que está acontecendo agora, na verdade, é que cada vez mais essas empresas adquiridas elas estão começando a criar conexão e gerar valor entre si mesmas dentro desse ecossistema como um todo. Se a gente voltar alguns meses atrás, por exemplo, nós tivemos a aquisição, como já foi mencionado, da Estante Virtual por algo em torno ali de 31 milhões de reais. Para você que ainda não sabe o que é a Estante Virtual, a Estante Virtual é uma plataforma através da qual lojistas colocavam à disposição livros, usados ou não, para que as pessoas pudessem comprar de alguma forma. Esse passo, essa aquisição, ele já estava fortemente alinhada com o discurso que a companhia vinha tendo há algum tempo, que era de aumentar não só a oferta e os tipos de produtos disponibilizados para os seus compradores, mas também a base de vendedores que anunciavam através de suas plataformas. Com a aquisição da Estante Virtual, por exemplo, em uma tacada só, a varejista basicamente absorveu aí quase 6 mil lojistas que já ofereciam seus produtos ali através da plataforma e que agora passam a incorporar a base da empresa como um todo. Além disso, não só ela fez esse incremento da base de lojistas, como ela se posicionou num segmento que antes ela não estava posicionada, que é basicamente a venda de livros. E aqui tem uma questão importante, mano? Que se você olhar, por exemplo, o quanto eles investiram versus o quanto de lojistas eles trouxeram, eles tiveram um CAC absurdamente baixo. Talvez se eles fossem fazer essa mesma operação através de mídia para trazer esses 6 mil lojistas, o CAC fosse muito maior, então foi foda do caralho, muito bom. É importante dizer que para o Magazine Luiza, diferente do que significaria para um player já do segmento fazer a aquisição da Estante Virtual, por exemplo, representa mais do que a aquisição de uma nova empresa e com ela diferentes possibilidades, representa a abertura de um novo mercado, o posicionamento em um novo mercado, em um outro segmento. E isso na prática, para quem quer se tornar um ecossistema de negócios, como um ecossistema comercial, como o Alibaba e a Amazon são, esse é um passo importantíssimo. Deixando os passos anteriores um pouco de lado e falando agora das aquisições mais recentes, as empresas, obviamente, adquiridas são diferentes entre si, mas independente disso, o objetivo ainda se mantém o mesmo. O ganho, na prática, agora se dá porque algumas das empresas, ou melhor, uma das empresas que foi adquirida, que é o Canaltech, ele se torna uma vitrine absurdamente grande para a varejista como um todo. Para que vocês tenham uma noção da grandeza dos valores aqui, só através desse portal, do Canaltech, a varejista ela vai conseguir expor, seja lá o que ela queira expor, seja conteúdos ou produtos, para algo próximo de 24 milhões de usuários únicos por mês. E para quem tem alguma familiaridade com marketing digital, principalmente, sabe que esse é um número absolutamente considerável. De imediato, uma das principais consequências dessa aquisição é a redução da dependência que o Magalu tem de veicular anúncios em plataformas de mídia, como por exemplo o Facebook e o Google. Obviamente, a necessidade ainda se mantém, afinal, nesse caso aqui, a diversificação talvez seja o fator-chave, mas a dependência dela diminui bastante, uma vez que o usuário, ele consegue, através de ambientes do próprio grupo, através de ambientes da própria varejista, como o Canaltech, por exemplo, ele consegue receber o estímulo de compra, poder ter acesso aos produtos, e de dentro deste ambiente mesmo, ele consegue acessar a loja virtual, que é onde ele vai fazer a compra. Na prática, o Magazine Luiza meio que corta o intermediário, e isso, obviamente, é muito benéfico para a estratégia de marketing como um todo. Para quem tem um mínimo de familiaridade com marketing digital ou com estratégias de venda, ou growth mesmo, aplicado ao crescimento dos negócios, sabe que um dos principais desafios de qualquer negócio hoje em dia é conseguir baratear o custo por aquisição de seus clientes. E esse movimento, especificamente falando desse movimento de estar menos dependente de plataformas de mídia, faz com que na prática o custo de aquisição desses clientes ele diminua ao longo do tempo quase que organicamente. Como nós já dissemos, agora chega um momento bem interessante desse leque de aquisições, de que as empresas elas começam a gerar valor entre si, elas começam a criar valor umas para as outras,
fazendo com que o grupo como um todo cresça. E aqui dá para citar, por exemplo, a aquisição da Inloco Media, que como nós já dissemos, é uma unidade de negócio da startup Inloco, que vai acelerar bastante aí o desenvolvimento de uma plataforma de mídia própria, né, que a varejista vem chamando de Magalu Ads. Na prática, o serviço oferecido ele vai ser uma forma adicional, né, de monetizar o público da Magalu e basicamente conseguir integrar o mundo online e o mundo offline, que obviamente nos dias de hoje é fundamental para qualquer negócio que se propõe a escalar as posições de maior business do mundo, independente do segmento. Essa integração entre o físico e o digital, ela oferece uma centena de possibilidades, mas apenas para a gente citar uma aqui, seria basicamente um caso em que você, ao passar na frente de uma loja do Magazine Luiza, por exemplo, seria notificado no seu celular a respeito de um produto que você viu anteriormente, navegando na internet ou em uma das redes sociais, por aí vai. Seria mais ou menos uma situação em que essa integração ela seria usada para fazer com que a empresa vendesse mais e atingisse de forma mais personalizada ao teu público-alvo. Para além desses pontos, o Magazine Luiza ainda continua sendo o maior player que cresce dentro desse segmento no Brasil, o que obviamente acaba se traduzindo aí em bastante caixa livre, o que vai possibilitar muito mais aquisições futuras como essas e que provavelmente vão potencializar o efeito do que a gente já mencionou até aqui. E para que vocês tenham uma noção, né, de quanto isso é factível, de fato, que novas aquisições aconteçam em direção a esse objetivo de se tornar um ecossistema de negócio, segundo algumas matérias que foram lançadas aí no início dessa pandemia, a diretoria do Magazine havia dito ali ter em caixa pelo menos 2 anos de operação com lojas completamente fechadas. Se eles tiverem, de fato, 2 anos de caixa, o que eu imagino que seja verdade, desconsiderando endividamento ou qualquer coisa nessa linha de raciocínio, essas aquisições foram um custo de pedágio para eles, né? Absolutamente baratos. Nós, obviamente, acompanhamos com bastante entusiasmo esses movimentos de aquisição da varejista e a gente acredita fortemente que, aliado à boa gestão que a empresa já vem demonstrando e principalmente, né, a visão de crescimento que a direção vem imprimindo, né, dia após dia, a gente acredita que ela vá, em muito pouco tempo, cravar uma bandeira aí brasileira entre as maiores empresas do segmento no mundo. Um ponto importante e que certamente vale a pena reforçar é que fusões e aquisições, diferente do que a maioria das pessoas, dos empresários pensam, eles não devem ser vistos e encarados como estratégias de crescimento ou de abertura de novos mercados apenas para grandes negócios. Na prática, mesmo para negócios pequenos, né, se souberem dar esses passos e buscar outros negócios que sejam complementares às soluções, né, aos serviços ou produtos que você oferece, aquisições e fusões certamente é um bom caminho de crescimento. Importante dizer ainda que tanto fusões como aquisições estão nos planos de crescimento da V4, mas por hora a gente quer saber: o que você acha desses movimentos que a varejista fez? Eles estão caminhando na direção certa? Sim? Não? Deixa aí os comentários para a gente discutir um pouco mais a respeito do assunto. Lembrando que se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, não deixe de curtir e compartilhar ele com mais pessoas. Obviamente, dessa forma, a gente vai ter mais pessoas falando sobre esse assunto, discutindo sobre as mesmas temáticas, e isso certamente vai gerar valor para todo mundo. Além disso, não deixe de acompanhar todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no canal da V4, o V4 News, falando sobre política, economia e negócios. Meu nome é Gabriel Rubiati, eu sou Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.